Tive um derrame e fiquei 3 semanas olhando para o teto do hospital sem ver viva a alma da minha família. Sou Valdelice, 68 anos, contadora aposentada e dona do meu próprio nariz. Eles acham que estou velha e fraca, mas esqueceram que quem sempre cuidou do cofre e das contas fui eu. Tudo aconteceu numa terça-feira cinzenta, daquelas que parecem pesar nos ombros da gente. Eu estava na cozinha, terminando de passar um café, quando senti o mundo girar de um jeito estranho. Não foi tontura de levantar rápido. Foi como se alguém tivesse puxado o tapete da realidade debaixo dos meus pés. A xícara caiu. O barulho da porcelana quebrando foi a última coisa nítida que ouvi antes de apagar. Acordei já no hospital com aquele cheiro forte de éter e limpeza que entra pelo nariz e gela a espinha. O médico, um rapaz jovem com cara de cansado, me explicou que eu tinha tido um AVC isquêmico. Tive sorte, ele disse. Sorte. Naquele momento, sem conseguir mover o lado direito do corpo direito, a palavra sorte parecia uma piada de mau gosto. Os primeiros dias foram um borrão de exames, enfermeiras entrando e saindo e o barulho constante daquelas máquinas que monitoram a vida da gente. Quando recuperei a consciência plena e consegui pedir meu celular, meu coração de mãe, bobo e esperançoso, achou que encontraria dezenas de chamadas perdidas. Achei que meus filhos, Renata e Bruno, estariam na recepção, aflitos, brigando com os seguranças para me ver. Mas a tela do celular estava limpa, apenas com notificações de promoções de farmácia e grupos de oração das vizinhas. Liguei para a Renata primeiro. Ela sempre foi a mais despachada, executiva de uma empresa de marketing, sempre correndo contra o relógio. Quando atendeu, a voz veio afobada, com barulho de teclado ao fundo. Mãe? Nossa, que susto a senhora me deu! O porteiro do seu prédio me avisou que a ambulância te levou. Como você está? Estou internada, minha filha. Tive um AVC. Minha voz saiu pastosa, difícil de articular. Houve um silêncio breve do outro lado, seguido de um suspiro longo. Ai, mãe, que coisa séria. Graças a Deus a senhora já está sendo atendida. Olha, eu queria muito ir aí te ver, de verdade. Mas estou no meio do lançamento de uma campanha gigante. Se eu sair agora, perco meu cargo. A senhora entende, né? Está sendo bem cuidada aí, os médicos são ótimos. Vou mandando mensagens, tá? Desligou antes que eu pudesse pedir um pijama limpo. Engoli o choro, porque choro de mãe abandonada tem gosto de fel. Respirei fundo e liguei para o Bruno. Meu caçula, meu menino de ouro. Ele mora a 3 horas daqui, numa cidade do interior onde administra uma pequena pousada que eu ajudei a comprar. Bruno, meu filho, estou no hospital. Oi, mãe. Poxa, a Renata me mandou mensagem avisando. Que barra, hein? Mas a senhora é forte, vaso ruim não quebra fácil. Ele riu, uma risada nervosa. Mãe, eu queria ir, juro. Mas a gasolina está um absurdo e o carro está fazendo um barulho estranho na correia. Tenho medo de pegar a estrada e ficar na mão. Além do mais, quem vai cuidar da pousada? A senhora sabe como é difícil achar funcionário de confiança. 21 dias. Foram 21 dias naquele quarto branco. Vi pacientes ao meu lado recebendo flores, balões, netos escondidos no colo dos pais. Eu recebi mensagens de texto. Melhorou? Perguntava a Renata a cada 3 dias. E a comida do hospital é ruim? Perguntava o Bruno, mandando figurinhas engraçadas. Ninguém apareceu, nenhuma visita. A solidão no hospital é fria. Ela entra nos ossos mais rápido que o ar condicionado. Eu ficava olhando para a porta, imaginando que a qualquer momento ela se abriria e um deles entraria sorrindo, pedindo desculpas pela demora. Mas a porta só abria para as enfermeiras trocarem o soro. A enfermeira-chefe, uma moça robusta chamada Cida, percebeu. Ela parou de perguntar. A família vem hoje? Lá pelo 5º dia. Passou a me trazer um copo de água extra, a ajeitar meu travesseiro com mais carinho. O olhar de pena dela doía mais do que a agulha na veia. Ela sabia. Todo mundo ali sabia. A dona Valdelice, a contadora que trabalhou 40 anos para dar estudo e conforto aos filhos, era indigente de afeto. O dia da alta foi o golpe final. O médico assinou os papéis numa manhã de quinta-feira. Eu ainda arrastava um pouco a perna direita e minha mão não tinha a firmeza de antes, mas estava viva. Alguém vem buscar a senhora, dona Valdelice?
A recepcionista perguntou, já com o telefone na mão. Olhei para o meu celular. Mandei mensagem no grupo da família. Tive alta. Estou esperando na recepção. Renata respondeu. Mãe, que notícia ótima. Estou numa reunião com a diretoria. Impossível sair. Pede um carro pelo aplicativo? É super seguro. Bruno visualizou e nem respondeu. Deve estar muito ocupado consertando a correia do carro imaginário, pensei com amargura. Não, minha filha, respondi para a recepcionista, erguendo o queixo com a dignidade que me restava. Eu vou sozinha. Pode me ajudar a chamar um transporte? Saí daquele hospital numa cadeira de rodas, empurrada pelo segurança, segurando uma sacola plástica com minhas roupas sujas e meus exames. O motorista do aplicativo, um senhor chamado Seu Geraldo, foi quem me ajudou a entrar no carro. Ele teve a paciência de segurar meu braço, de ajeitar minha perna, de perguntar se o ar estava muito frio. Um estranho. Um estranho fez o que os filhos que eu carreguei no ventre e embalei no colo se recusaram a fazer. Chegar em casa foi um choque de realidade. O apartamento estava abafado, com cheiro de lugar fechado. A xícara quebrada ainda estava no chão da cozinha, os cacos espalhados como testemunhas do meu colapso. Ninguém tinha vindo nem para limpar, nem para ver se eu precisava de pão ou leite na geladeira. Apoiei-me na pia e chorei. Chorei tudo o que segurei naqueles 21 dias. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção. Mas principalmente, chorei pela morte da Valdelice que eu era. Aquela mãe abnegada que tirava da própria boca para dar a eles, tinha morrido naquele chão de cozinha 3 semanas antes. Os 3 meses seguintes foram de uma recuperação silenciosa e solitária. Contratei uma fisioterapeuta particular com minhas economias. Paguei uma diarista para vir 3 vezes na semana. Aprendi a pedir tudo pelo mercado online. Meus filhos ligavam de vez em quando, chamadas rápidas de vídeo, onde eu dizia, estou bem. E eles fingiam acreditar, aliviados por não terem que fazer nada. Eu passava as tardes na varanda, olhando o movimento da rua e pensando. Como contadora, passei a vida balançando débitos e créditos. Sempre fui justa. Se havia um erro na planilha, eu encontrava. E ali, na planilha da minha vida, o saldo estava negativo. Eu tinha investido amor, tempo, dinheiro, faculdades caras, carro 0 quilômetro, entradas de apartamentos, e o retorno foi 0. Onde foi que eu errei? Será que dei demais? Será que protegi demais? A resposta não importava mais. O que importava era o agora. E o agora me mostrava que eu era apenas um recurso para eles. Uma fonte de renda e facilidades, não uma mãe. Foi numa sexta-feira ensolarada, 3 meses depois da minha alta, que a campainha tocou. Olhei no olho mágico e meu estômago embrulhou. Eram eles, Renata e Bruno, juntos. Renata segurava uma torta de padaria e Bruno carregava uma sacola de cervejas. Estavam sorrindo, conversando animados no corredor. Abri a porta. Eu estava de pé, apoiada na minha bengala nova, de madeira polida, que eu usava mais por segurança do que por necessidade absoluta. Mãe! Renata gritou vindo me abraçar, o perfume caro invadindo meu nariz. Que saudade! Olha como a senhora está ótima, nem parece que ficou doente. Bença, mãe! Bruno veio logo atrás me dando um beijo estalado na testa. Trouxe aquela cerveja artesanal que o cunhado gosta? Ué, cadê ele? Ah, esqueci que a senhora mora sozinha. Bom, eu bebo por nós dois. Eles entraram como se fossem donos do lugar, como se não tivessem me deixado mofar num leito de hospital. Sentaram no sofá, ligaram a TV, abriram as bebidas. Eu permaneci de pé, observando a cena. Parecia um teatro. O que eles queriam? Visita de cortesia não era. Não depois de tanto tempo. A conversa fluiu banal por meia hora. Falaram do trânsito, do calor, das novidades da política. Eu respondia com monossílabos. Pois é, verdade. Eles estavam tão ocupados em preencher o silêncio que nem notaram minha frieza. Finalmente, Renata chegou ao ponto. Ela trocou um olhar cúmplice com Bruno e pigarreou. Então, mãe, a gente veio fazer uma visita, claro, matar a saudade. Mas também queríamos te pedir um favorzinho. Favor? Perguntei, sentando-me na poltrona de frente para eles. Acomodei as 2 mãos sobre a manopla da bengala. É que vem feriado prolongado por aí, Bruno continuou, animado.
E a gente estava pensando em reunir a galera, sabe? Eu, a Renata, uns amigos dela, minha namorada nova, e a gente pensou: poxa, a casa de praia da mãe lá em Ubatuba está parada, né? Exato, Renata completou, com aquele sorriso de vendedora. Seria ótimo para a gente relaxar. A senhora nem está podendo viajar agora por causa da recuperação, então a casa vai ficar vazia mesmo. A gente queria pegar as chaves, prometemos cuidar de tudo direitinho. Fiquei olhando para os dois. A casa de praia, meu refúgio, o lugar que comprei com o dinheiro de uma auditoria grande que fiz anos atrás, onde planejei passar minha velhice ouvindo o mar. Eles não me visitaram quando eu estava entre a vida e a morte, mas dirigiram até aqui, atravessaram a cidade, para pegar a chave de uma casa de veraneio para fazer festa. A audácia deles era quase admirável. Eles realmente acreditavam que nada tinha mudado. Para eles, eu ainda era a dona Valdelice Boazinha, a mãe que dizia sim para tudo, que ficava feliz só com as migalhas da presença deles. Eles olhavam para mim e viam uma senhora frágil, grata pela visita, pronta para servir. Senti uma calma gelada tomar conta do meu peito. Não era raiva explosiva, era algo mais sólido, mais perigoso. Era a clareza de quem finalmente vê os números reais de um balanço fraudulento. A casa de Ubatuba, murmurei, como se estivesse tentando lembrar onde ficava. Isso, mãe. Aquela varanda enorme, a churrasqueira, vai ser demais. Bruno já estava praticamente sentindo a areia nos pés. Olhei bem no fundo dos olhos da minha filha, depois do meu filho. Eles não viam a mulher que estava diante deles. Eles viam um caixa eletrônico com defeito que tinha voltado a funcionar. Mas eles não sabiam que a senha tinha sido alterada. As chaves não estão aqui, disse com a voz tranquila. Ah, não? Estão onde? No escritório? A gente busca. Renata já ia se levantando. Não, Renata. Minha voz saiu firme, fazendo-a parar no meio do movimento. Eu disse que as chaves não estão acessíveis. Como assim, mãe? A senhora perdeu? Bruno perguntou, a impaciência começando a vazar na voz. Sorri. Um sorriso pequeno, contido, que não chegou aos meus olhos. Naquele momento, decidi que não ia gritar, não ia fazer escândalo. Eu ia jogar. Eles queriam usufruir do meu patrimônio? Pois bem, eles iriam aprender que patrimônio se administra e que negligência gera multa e juros. Não perdi nada, meu filho. Pelo contrário, nesses 3 meses sozinha, encontrei muitas coisas que estavam perdidas. Inclusive, uns papéis muito interessantes sobre a escritura daquela casa. Eles se entreolharam, confusos. O ar na sala mudou. A festa tinha acabado antes de começar, mas eles ainda não sabiam o tamanho da conta que estava por vir. Levantei-me devagar, apoiada na bengala, sentindo-me mais forte do que em qualquer dia dos últimos 20 anos. Vou fazer um café, anunciei, virando as costas para eles. Enquanto a água ferve, a gente precisa ter uma conversa séria sobre propriedade e usufruto. Caminhei para a cozinha, ouvindo o cochicho nervoso deles atrás de mim. Eles achavam que tinham vindo buscar uma chave, mas tinham acabado de abrir a porta para uma Valdelice que eles desconheciam completamente. Enquanto a água do café começava a chiar na chaleira, encostei o ouvido na porta entreaberta da cozinha. Não é bonito escutar conversa alheia. Minha mãe sempre dizia isso, mas a sobrevivência tem suas próprias regras. E ali, naquele momento, eu precisava saber exatamente com quem eu estava lidando. Ela tá caducando, Bruno. Só pode... A voz da Renata veio abafada, mas carregada daquela impaciência que ela costumava usar com os estagiários dela. Que papo é esse de escritura? A casa tá no nome dela, a gente sabe. Papai morreu tem 10 anos. O inventário já foi feito. Sei lá, Rê, mas você viu a cara dela? Bruno respondeu e ouviu o barulho de uma lata de cerveja sendo aberta. Tic. Nem 10 da manhã e já bebendo na minha sala. Conversa séria sobre usufruto. A velha deve ter assistido algum programa desses de advogado na TV e ficou com a pulga atrás da orelha. A gente enrola ela, fala que é pro bem dela, que a casa tá dando despesa. Você é boa de lábia, resolve isso. O problema é se ela encasquetar de não dar a chave. O pessoal já confirmou presença, Bruno. Se a gente tiver que cancelar, eu vou ficar com cara de tacho. Sem falar que prometi pro pessoal que a casa era nossa. Senti um gosto amargo na boca que não tinha nada a ver com a falta de café.
A gente enrola ela. A velha. Era assim que eles me viam nos bastidores. Não como a mãe que acordava às 4 da manhã para preparar a lancheira, não como a profissional que pagou a faculdade de marketing da Renata e financiou a reforma da pousada do Bruno. Eu era um obstáculo. Um problema logístico a ser contornado com lábia. Desliguei o fogo antes que a água fervesse e fizesse barulho. Respirei fundo, sentindo o cheiro do pó de café recém-coado se misturar com o cheiro da minha desilusão. Durante aqueles 3 meses de recuperação solitária, eu não fiz apenas fisioterapia para o braço e para a perna. Eu fiz uma auditoria completa na minha vida. Como contadora, sempre fui meticulosa com os números dos outros. Empresas, clientes, imposto de renda de vizinhos. Mas em casa, eu era negligente. Deixava o coração assinar cheques que a razão não aprovaria. Naquelas tardes silenciosas, enquanto reaprendia a segurar uma caneta sem tremer, abri as pastas antigas que ficavam no fundo do armário do escritório. Puxei os extratos bancários dos últimos 5 anos. Somei, calculei, atualizei valores. O resultado foi um soco no estômago mais forte do que o AVC. O empréstimo para o Bruno trocar de carro nunca foi pago. As prestações do apartamento da Renata que eu assumi quando ela ficou desempregada em 2019? Esquecidas. A mesada temporária que virou fixa? Tudo ali, preto no branco. Eu não era apenas a mãe deles. Eu era a sócia majoritária da vida confortável que eles levavam. E como qualquer sócia majoritária, eu tinha o poder de veto. Eles achavam que a casa de Ubatuba era um direito adquirido, uma extensão natural da minha existência, como se eu fosse obrigada a fornecer cenário para as festas deles. Mas, revirando a papelada, encontrei a escritura original e o testamento que redigi logo após a morte do meu marido, Alberto. Na época, eu tinha colocado uma cláusula de usufruto vitalício para mim, claro, mas a nupropriedade já estava destinada a eles. Era o padrão. O que eles não sabiam, e o que eu tinha redescoberto com a ajuda de um colega advogado, o Dr. Siqueira, com quem conversei por telefone semana passada, era que aquele testamento poderia ser revogado a qualquer momento. E que a doação em vida que eles tanto pressionaram anos atrás nunca tinha sido formalizada em cartório porque eu, na minha intuição de mãe, sempre adiei a assinatura. A casa era minha, 100% minha. E não só a casa. O dinheiro aplicado, as ações, o apartamento onde estávamos, tudo. Coloquei as xícaras na bandeja com cuidado. Minha mão direita tremia um pouco, é verdade, sequela do derrame. Mas naquele momento, decidi não disfarçar. Pelo contrário, se eles queriam ver uma velha frágil e confusa, eu daria isso a eles. A subestimação é uma arma poderosa quando está nas mãos de quem sabe fazer contas. Deixei a bengala bater um pouco mais forte no chão de taco enquanto voltava para a sala. "O café está pronto", anunciei, com a voz levemente trêmula, interpretando o papel que eles escreveram para mim. Renata correu para pegar a bandeja da minha mão num gesto exagerado de cuidado que beirava o escárnio. "Ai, mãe, deixa que eu levo. A senhora não pode fazer esforço. Senta aqui, fica quietinha." Sentei-me novamente na poltrona, ajeitando a saia sobre os joelhos. Olhei para os dois. Bruno já tinha terminado a cerveja e batucava os dedos na perna, ansioso. Renata servia o café, evitando meu olhar direto. "Então, mãe", Bruno começou, limpando a garganta. "A senhora falou da escritura? Tá tudo bem com a casa? Não tem nenhuma dívida de IPTU, né? Porque se tiver, a gente vê depois. O importante agora é pegar a chave pra gente ir ajeitando as coisas pra viagem." Olhei para o Bruno. Ele tinha os olhos do pai, mas a ganância era algo que ele cultivou sozinho. Durante anos, achei que estava ajudando, que estava dando a eles as oportunidades que não tive. "Mãe, preciso de um empurrãozinho", eles diziam. E eu empurrava. Empurrei tanto que criei 2 adultos que não sabem caminhar sem apoio, mas que se acham corredores de maratona. A culpa era minha? Em parte, sim. A gente cria os filhos para o mundo, mas morre de medo de que o mundo os machuque. Então a gente coloca almofadas em tudo. Só que eu coloquei almofadas demais e agora eles achavam que a vida era macia e que eu era o estofamento. Mas o AVC mudou a textura da minha realidade. O chão frio do hospital não tinha almofadas.
A solidão das noites em claro não tinha amortecimento. Eu sobrevivi ao colapso do meu próprio cérebro. Eu reaprendi a andar, a falar, a comer. Eu era feita de ferro e eles estavam me tratando como vidro. Não tem dívida nenhuma, meu filho, respondi, tomando um gole do café. Estava forte, sem açúcar, como eu gostava. A contabilidade está, como sempre, impecável. O problema não é dívida. Então qual é o problema? Renata perguntou, sorrindo amarelo. A senhora está fazendo um suspense. É alguma coisa na estrutura? Deu cupim? Pousei a xícara no pires. O som da porcelana foi o único ruído na sala por alguns segundos. O problema, minha filha, é que eu andei pensando muito nesses dias que passei aqui, sozinha. Dei ênfase na palavra, olhando para os quadros na parede, fotos deles quando crianças. Pensei em como a vida é frágil. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. E percebi que preciso organizar melhor meu patrimônio. Mas já está tudo organizado, mãe. Bruno se adiantou, o nervosismo aumentando. A senhora sempre foi certinha. Sim, mas as prioridades mudaram. Virei-me para eles com um olhar que misturava a doçura da avó com a frieza da auditora. Vocês sabem que o tratamento pós-AVC é caro. A fisioterapia, os remédios, as adaptações na casa. E como minha aposentadoria tem um limite, e vocês, compreensivelmente, não puderam ajudar com as despesas médicas porque estão muito ocupados e com o dinheiro curto. Vi a Renata engolir em seco. Ela sabia quanto ganhava. Sabia que o cargo de diretora pagava bem, mas sabia também que gastava tudo em bolsas e viagens. Eu decidi que preciso capitalizar meus ativos. Continuei, usando o termo técnico de propósito. A casa de praia é um luxo que gera despesa de manutenção, luz, água, caseiro. E eu não estou usufruindo. A senhora quer vender? A voz do Bruno saiu num fiapo. Ou alugar, fazer dinheiro girar. Sorri, um sorriso plácido. Por isso as chaves não estão disponíveis para lazer. Eu recolhi todas as cópias. A casa está passando por uma avaliação imobiliária. Um corretor vai lá este fim de semana para tirar fotos e ver quanto vale no mercado atual. Era mentira. Não tinha corretor nenhum. Mas eu precisava ver o pânico. Eu precisava ver até onde ia o apego deles pelo tijolo em detrimento da mãe. Renata empalideceu. A viagem com os amigos, a promessa da casa dela, o status, tudo desmoronando. Mãe! A senhora não pode fazer isso sem consultar a gente. Ela explodiu, perdendo a pose de filha boazinha. Aquela casa é da família. Eu cresci lá. Tenho memórias afetivas. Memórias afetivas não pagam plano de saúde, Renata. Respondi, seca. E é engraçado você falar em família. Quando eu estava naquela cama de hospital, a família parecia bem pequena, cabia inteira na tela de um celular. A senhora vai jogar isso na cara agora? Bruno levantou, irritado. A gente já explicou. Eu moro longe. A Renata trabalha feito uma condenada. A senhora está sendo vingativa, isso sim. Ficou velha e ficou amarga. Ah, a cartada da vitimização. Eu esperava por ela. Eles não conseguiam assumir a responsabilidade, então a culpa tinha que ser minha. Eu era a velha amarga, a mãe que cobra. Não é vingança, Bruno. É gestão de recursos, falei, mantendo a calma que parecia deixá-los ainda mais furiosos. Se a casa é um bem da família, ela deve servir para cuidar da matriarca da família quando ela precisa. Já que a presença física de vocês é impossível, o patrimônio financeiro terá que suprir essa falta. É uma troca simples, débito e crédito. Eles se entreolharam. Estavam encurralados. Se concordassem, perderiam a casa de veraneio. Se discordassem, teriam que admitir que não queriam gastar o dinheiro deles comigo. Eu tinha colocado os dois num xeque-mate moral. Mas mãe... Renata tentou mudar o tom, voltando para a voz mansa, embora seus olhos estivessem faiscando. Vender agora é perder dinheiro. O mercado imobiliário está em baixa. A senhora, como contadora, sabe disso. Não é o momento. Por que a gente não faz um acordo? A gente usa a casa no feriado, cuida de tudo e depois a gente senta com calma para ver essas contas da senhora. Eu posso ver se consigo um desconto no plano de saúde pela minha empresa. Promessas. Mais promessas vazias. Depois a gente vê. Com calma. A estratégia de sempre.
Empurrar com a barriga até eu esquecer ou morrer. O corretor já está agendado, Renata. Menti novamente, com a firmeza de quem assina um balanço final. E as chaves estão num cofre, não aqui. Bruno passou a mão pelo cabelo, bufando. Inacreditável. A gente vem visitar na boa intenção e recebe essa pedrada. A senhora tá querendo punir a gente, fala a verdade. Levantei-me, apoiando todo o meu peso na bengala, sentindo a madeira firme sob minha mão. Era hora de encerrar a audiência. Eu não estou punindo ninguém. Estou apenas garantindo meu futuro. Porque aprendi, da maneira mais difícil, que não posso depender da boa vontade de ninguém, nem mesmo do sangue do meu sangue. Caminhei até a porta de entrada e a abri. O recado estava dado. O café estava ótimo, mas estou cansada. Preciso do meu descanso da tarde. O médico recomendou 0 estresse. Eles ficaram parados por um momento, incrédulos. A dona Valdelice estava expulsando os filhos de casa? A mulher que sempre implorava para que ficassem mais um pouco, que fazia marmitas para levarem, estava abrindo a porta da rua? Renata pegou a bolsa, indignada. Bruno pegou o resto das cervejas como se fossem ouro. Tchau, mãe. Depois a gente conversa quando a senhora estiver menos alterada, Renata disse, saindo sem me beijar. A gente se fala. Bruno resmungou, passando por mim sem me olhar nos olhos. Fechei a porta. Girei a chave. Passei o trinco. O silêncio voltou a reinar no apartamento, mas dessa vez não era o silêncio do abandono. Era o silêncio da autoridade. Voltei para a cozinha, peguei a xícara de Renata, que ainda tinha marca de batom na borda, e a coloquei na pia. Enquanto a água corrente levava o resto do café, senti uma estranha leveza. Eu não tinha vendido casa nenhuma, não tinha corretor nenhum, mas eu tinha algo muito mais valioso agora: a atenção deles. Eles achavam que o problema era a casa de praia. Mal sabiam eles que a casa era apenas a ponta do iceberg. Eu tinha os números, tinha os extratos e agora tinha a certeza de que a fonte tinha secado. A torneira da mamãe Valdelice estava fechada e eu só estava começando a girar a válvula. Fui até meu quarto e abri a gaveta do criado mudo. Lá dentro, sob uma pilha de lenços, estava meu caderno de anotações preto. Abri na última página escrita. Tinha uma lista. Passo 1. Assumir o controle da casa de praia. Fiz um pequeno visto ao lado. O passo 2 estava logo abaixo, escrito com minha letra cursiva e trêmula, mas decidida. Cortar as mesadas disfarçadas. Sorri para o caderno. Eles queriam guerra? Eles teriam uma aula de economia doméstica que jamais esqueceriam. A velha contadora estava de volta à ativa, e o balanço final dessa família ia ter que fechar, custasse o que custasse. Segunda-feira amanheceu com cara de dia de trabalho. Para mim, sempre foi o melhor dia da semana. Enquanto o resto do mundo reclamava do fim do domingo, eu via na segunda-feira a oportunidade de organizar o caos. Acordei cedo, fiz meus exercícios de fisioterapia. Estica o braço, abre e fecha a mão, conta até 10, e sentei na frente do computador antigo no escritório. A tela brilhava com a logomarca do banco, um azul que costumava me trazer paz, mas que nos últimos anos só me trouxe a certeza de que eu estava financiando 2 adultos mimados. Abri meu caderno preto. O passo 2 estava lá, me encarando. Cortar as mesadas disfarçadas. Respirei fundo. Não é fácil cortar o cordão umbilical quando ele foi trançado com dinheiro e culpa durante décadas, mas lembrei do teto branco do hospital. Lembrei da enfermeira Cida me dando água na boca. Lembrei do silêncio do meu celular. Minha mão direita, ainda um pouco rígida, segurou o mouse com firmeza. Entrei na aba Cartões Adicionais. Ali estavam eles. O cartão final, 4.589. Renata, despesas pessoais. O limite estava quase estourado. Vi as faturas recentes. Restaurantes japoneses caros, uma bolsa de marca parcelada em 10 vezes, sessões de drenagem linfática. Renata ganhava bem, mas gastava como se fosse herdeira de império. E, tecnicamente, ela achava que era. O cartão final, 7CEPO7721. Bruno, emergências. A definição de emergência do meu filho incluía caixas de cerveja artesanal, peças para a moto dele e assinaturas de 3 serviços de streaming diferentes. Fim da farra. Sussurrei para a sala vazia. Cliquei em bloquear temporariamente em ambos.
Não cancelei de vez. O bloqueio temporário gera dúvida, gera o caos da incerteza. O cancelamento é definitivo, avisa logo. O bloqueio faz a pessoa passar vergonha na fila do caixa. Era uma lição pedagógica. Depois, fui para os débitos automáticos. Seguro do carro do Bruno? Excluído. Condomínio do apartamento da Renata que eu pagava só até ela se estabilizar? Isso foi em 2019. Excluído. Plano de celular da família inteira? Migrei apenas o meu para um plano individual básico. Passei a manhã inteira limpando a casa. Era um trabalho cirúrgico. Cada clique era um ponto que eu dava na ferida aberta da minha dignidade. Quando terminei, perto do meio-dia, senti uma exaustão diferente. Não era cansaço físico. Era o peso de desmontar a estrutura que eu mesma levei anos para construir. Mas quando olhei o saldo projetado para o próximo mês sem aqueles sugadores, pela primeira vez em anos, a conta fechava com sobra. A primeira reação veio às 2 da tarde. O telefone tocou. Era Renata. Deixei tocar 3 vezes antes de atender, contando os segundos como quem conta notas de R$ 100. Mãe, o que aconteceu com o cartão? A voz dela estava estridente, com um fundo de barulho de louça e talheres. Devia estar almoçando com clientes. Oi, minha filha. Tudo bem com você? Comigo está tudo indo. A fisioterapia hoje foi... Mãe, pelo amor de Deus, depois a senhora conta da fisioterapia. Estou no restaurante com 2 diretores da agência. Fui passar o cartão para pagar a conta e deu não autorizado. Tentei 3 vezes. Que vergonha eu passei. Tive que pedir para o estagiário pagar. O que houve? A senhora esqueceu de pagar a fatura? Fiz minha melhor voz de idosa confusa, aquela que treme um pouco no final das frases. Ai, Rê, eu não sei. O gerente do banco me ligou hoje cedo. Falou um monte de coisas difíceis, sabe? Disse que detectou umas movimentações estranhas, uns gastos muito altos que não batiam com o meu perfil de aposentada doente. Que perfil, mãe? É o meu cartão. A senhora sabe que eu uso? Pois é, filha. Mas ele disse que, como a conta é minha e eu tive esse problema de saúde sério, o sistema de segurança travou tudo para proteger meu patrimônio. Palavras dele. Disse que agora, com os gastos dos remédios e dos médicos, qualquer supérfluo o banco corta. Achei tão moderno isso, né? Inteligência artificial. Houve um silêncio do outro lado. Eu podia quase ouvir o cérebro dela processando a informação, tentando achar uma brecha. Mãe, liga lá agora e desbloqueia. Fala que fui eu. Ah, não posso, filha. O gerente disse que eu preciso ir lá pessoalmente assinar uns papéis para provar que não estou sendo coagida. E você sabe, hoje estou com muita dor na perna. Não consigo sair. Talvez semana que vem, se eu melhorar. Semana que vem? Mãe, eu tenho gasolina, tenho supermercado. Como vou viver até semana que vem? Ué, minha filha, você trabalha tanto, é diretora. Usa o seu salário. Não é para isso que a gente trabalha? Desliguei antes que ela pudesse responder. O coração batia forte, mas não era medo. Era adrenalina. Pela primeira vez, eu tinha devolvido a bola para o campo dela. 2 dias depois, foi a vez do Bruno. Ele não ligou. Ele apareceu. Eu estava na sala, organizando as notas fiscais da farmácia. Tudo devidamente grampeado e somado. Quando a chave girou na porta. Bruno entrou afobado, suado, com o capacete da moto debaixo do braço. Mãe, a senhora quer me quebrar? Ele nem disse bênção. Foi direto ao ponto. Continuei sentada, ajeitando meus óculos de leitura na ponta do nariz. Boa tarde para você também, Bruno. Aceita um café? Acabei de passar. Não quero café. Quero saber por que meu seguro do carro não debitou. Recebi um aviso de cancelamento da apólice hoje de manhã. Se eu bater aquele carro, tô ferrado, mãe. A senhora sabe que eu uso para levar coisa para pousada. Senta, Bruno. Apontei para o sofá com a caneta. O gesto foi tão autoritário que ele obedeceu por reflexo. O seguro não debitou porque não tinha saldo reservado para isso. Como não tinha saldo? A senhora tem a aposentadoria, tem os investimentos do papai. Tinha, meu filho, tinha. Fechei a pasta de notas fiscais com um estalo seco. Acontece que depois do meu AVC, eu tive que rever o fluxo de caixa. Sabe o que é fluxo de caixa, Bruno? Você administra uma pousada, deveria saber. Ele bufou, cruzando os braços como um menino mimado. Claro que sei. É o dinheiro que entra e sai. Exatamente. E aqui nessa casa, estava saindo muito mais do que entrava.
A fisioterapeuta custa R$ 200 a sessão. Os remédios para afinar o sangue, mais 300. A dieta especial. Enfim, a conta não fechava. Então, tive que fazer cortes. Cortei o que não era essencial para a minha sobrevivência. O meu seguro não é essencial? Mãe, é minha segurança. Se eu sofrer um acidente na estrada vindo te ver... Mas você não veio me ver, Bruno. Soltei a frase com calma, olhando nos olhos dele. Você ficou 3 semanas sem vir me ver quando eu estava morrendo. E 3 meses sem vir me ver depois que tive alta. O carro estava segurado esse tempo todo e não serviu para me trazer seu abraço. Então, contabilmente falando, é um ativo inutilizado. Despesa morta. Ele abriu a boca para rebater, mas fechou. O rosto dele ficou vermelho. A verdade, quando dita sem gritos, tem um peso que esmaga. Ele estava acostumado com a mãe que reclamava gritando. A mãe emotiva. A mãe contadora, fria e lógica, era uma adversária que ele não sabia enfrentar. Mas mãe, eu tô sem grana agora. A temporada foi fraca. A senhora não pode me deixar na mão assim, de uma hora para outra. Não estou te deixando na mão, Bruno. Estou te dando a oportunidade de gerir seu próprio risco. Se a pousada não dá lucro suficiente para pagar o seguro do dono, talvez o problema seja a gestão, não a falta de mesada da mamãe. Ele se levantou, andando de um lado para o outro na sala pequena. A Renata sabe disso? A Renata descobriu na segunda-feira, quando tentou comprar um almoço de R$ 200 com o meu dinheiro. Bruno parou e me olhou, incrédulo. A senhora cortou ela também? A regra é clara. O dinheiro segue a necessidade do titular. A titular sou eu. E eu preciso de paz e saúde. Contas de terceiros não se enquadram nessa rubrica. Ele passou a mão pelos cabelos, rindo de nervoso. A senhora ficou maluca. O AVC afetou sua cabeça. Só pode. Tá agindo como se fosse, sei lá, uma estranha. Engraçado. Tirei os óculos e limpei as lentes na blusa. O motorista do Uber, o seu Geraldo, era um estranho e cuidou melhor de mim do que vocês. Talvez eu deva começar a agir mais como estranha e menos como a mãe boba que sempre fui. Bruno saiu batendo a porta, resmungando que ia falar com a irmã. Eu sabia que ia. Era parte do plano. Eles precisavam se unir na indignação para perceberem o tamanho do buraco em que se meteram. Sozinhos, eles eram apenas filhos mimados. Juntos, desesperados, eles mostrariam suas verdadeiras faces. A semana seguiu. O silêncio do meu telefone acabou. Agora choviam mensagens. Renata mandava fotos de contas de luz atrasadas. Bruno mandava áudios dramáticos sobre como a pousada ia falir sem uma injeção de capital para consertar uma bomba d'água imaginária. Eu respondia a todos com emojis. Um joinha para a conta de luz. Uma mãozinha rezando para a bomba d'água. Nada de transferências. Nada de Pix. A Valdelice Caixa Eletrônico estava fora de serviço. Na sexta-feira à noite, a campainha tocou. Eram os dois, juntos novamente. Mas dessa vez, não traziam cerveja nem sorrisos falsos. Traziam pastas, papéis. Renata tinha olheiras fundas. A maquiagem impecável não escondia o cansaço. Bruno roía as unhas. Entrem, disse eu, abrindo a porta. Eu estava vestida com um hobby de seda que não usava há anos, me sentindo uma rainha em meu próprio castelo reconquistado. Eles sentaram no sofá como se estivessem na sala de espera do dentista. Mãe, a gente precisa conversar sério, começou Renata, colocando uma pasta sobre a mesa de centro. Essa brincadeira já foi longe demais. Meu nome vai pro Serasa se eu não pagar o condomínio amanhã. E eu preciso comprar insumos para a pousada, mãe. O feriado tá chegando. Se eu não tiver estoque, perco clientes, completou Bruno. Entendo, disse, sentando na minha poltrona. Vocês estão com problemas de liquidez. Estamos sem dinheiro, mãe. Por que a senhora cortou tudo? Renata explodiu. Correção, vocês estão sem o meu dinheiro. Sorri, cruzando as pernas. Mas, como sou uma mãe que se preocupa com o futuro dos filhos, preparei algo para vocês. Peguei 2 pastas finas que eu tinha deixado preparadas ao lado da poltrona. Entreguei uma para cada um. O que é isso? Bruno perguntou, abrindo a pasta. Isso é uma proposta de consultoria. Eles me olharam como se eu estivesse falando grego.
Consultoria? Sim. Vocês querem dinheiro? O banco empresta, mas cobra juros altos. Eu posso ajudar, mas não vou mais dar o peixe. Vou ensinar a pescar, como diz o ditado, embora eu prefira dizer, vou ensinar a auditar. Renata leu a primeira folha. Seus olhos se arregalaram. Plano de reestruturação financeira pessoal. Renata. Mãe, o que é isso? Meta de redução de gastos com estética, 80%. Venda de veículo de luxo para quitação de imóvel. A senhora tá louca? Eu não vou vender meu carro. Então não vou pagar seu condomínio, respondi calmamente. É uma escolha, minha filha. Gestão é feita de escolhas. Se você quer manter o carro, corte o apartamento e vá morar numa kitnet. Se quer o apartamento, venda o carro e ande de Uber. O que não dá é para ter os dois custeados pela aposentadoria da sua mãe doente. Virei-me para o Bruno, que lia a dele de boca aberta. E você, Bruno? Venda da moto de alta cilindrada para a capital de giro da pousada. Corte de despesas com lazer e bebidas. Você diz que a pousada é seu sonho, mas trata ela como um clube de férias para você e seus amigos. Se precisa de dinheiro para a bomba d'água, venda a moto. Simples. A senhora não pode estar falando sério, Bruno murmurou, amassando o papel. Isso é humilhante. A senhora está tratando a gente como clientes falidos. Estou tratando vocês como adultos, corrigi, elevando um pouco a voz, deixando a autoridade da ex-contadora preencher a sala. Durante 40 anos, tratei vocês como príncipes e princesas. E o resultado foi que, quando a rainha caiu doente, os príncipes não sabiam nem como chamar uma carruagem. Acabou. A partir de hoje, se quiserem 1 centavo meu, terão que apresentar balancete, nota fiscal e justificativa. E eu, como investidora, tenho poder de veto. Renata levantou-se tremendo de raiva. Eu não preciso disso. Eu sou uma executiva respeitada. Não vou me submeter a uma auditoria da minha própria mãe. Ótimo, sorri. Então imagino que você já tenha o dinheiro do condomínio. Fico feliz, filha. Mostra que você é independente. Ela travou. Não tinha o dinheiro. Eu sabia que não tinha. Ela vivia de aparências, girando no cheque especial, contando com a minha ajuda mensal para cobrir o rombo. O silêncio na sala era pesado, denso. Eles olhavam para mim e não viam mais a dona Valdelice, que fazia bolo de fubá. Viam uma mulher de cabelos brancos, apoiada numa bengala, com olhos de águia que enxergavam cada centavo escondido, cada mentira contada, cada afeto negado. Vocês têm 2 opções, finalizei, levantando-me devagar. Minha perna doía, mas eu não demonstrei. Ou aceitam o plano de reestruturação e a gente senta agora para cortar gastos supérfluos, ou saem por aquela porta e se viram com o Serasa e com a falta de estoque. A escolha é puramente administrativa. Fui até a cozinha buscar um copo d'água, deixando-os sozinhos com a realidade. Ouvi cochichos desesperados. Ela tá blefando, Rê. Não é possível. Não tá, Bruno. Olha a cara dela. Ela cancelou mesmo os cartões. O gerente me confirmou hoje que a ordem foi irrevogável. E agora? Eu não tenho como pagar a bomba d'água. E eu não posso ficar com o nome sujo. A empresa faz compliance. Se eu tiver restrição no CPF, eu perco o cargo de diretoria financeira. Voltei para a sala bebendo minha água. Eles estavam sentados, as pastas abertas no colo, com a postura derrotada de quem acabou de cair na malha fina da Receita Federal. E então? Perguntei. Vamos começar a auditoria ou preferem ir embora? Renata engoliu o orgulho. O que deve ter descido rasgando como vidro moído. Por onde a gente começa, mãe? A voz dela saiu baixa, quase inaudível. Pelo extrato bancário dos últimos 3 meses. Quero ver tudo. Cada café, cada Uber, cada bala. Vamos descobrir para onde está indo o dinheiro que deveria estar sobrando. Sentei-me à cabeceira da mesa de jantar. Fiz um gesto para que se aproximassem. Eles vieram, arrastando os pés, e colocaram os celulares na mesa. Naquele momento, enquanto abria meu caderno preto e pegava minha calculadora de teclas grandes, senti uma satisfação que a medicina não explica. Eu não estava apenas salvando meu patrimônio. Eu estava tardiamente educando meus filhos. A dor do AVC parecia pequena perto da força que eu sentia agora.
Eles queriam as chaves da casa de praia? Pois agora, eles tinham entregado as chaves das vidas deles na minha mão. Bruno, abre o app do seu banco, ordenei. Vamos ver quanto custou essa tal cerveja artesanal que você trouxe semana passada. A noite seria longa, e pela primeira vez em anos, eu não estava sozinha. Eu tinha meus números. E os números, ao contrário dos filhos, nunca mentem e nunca abandonam a gente. 2 semanas. Havia exatas 2 semanas que minha sala de jantar tinha deixado de ser o local dos almoços de domingo para se tornar uma filial doméstica da Receita Federal. O cheiro de assado e lasanha tinha dado lugar ao cheiro de papel velho, poeira de arquivo e café requentado. Minha mesa de madeira maciça, que antes ostentava travessas fumegantes, agora estava coberta por extratos bancários, faturas de cartão de crédito e planilhas impressas com tinta vermelha. Muita tinta vermelha. Renata e Bruno vinham dia sim, dia não. Não por amor, claro, mas porque a fome aperta e o bloqueio bancário educa mais rápido que qualquer chinelada que eu dei na infância. A dinâmica tinha mudado, mas a tensão no ar era tão espessa que dava para cortar com faca de pão. Naquela tarde de quinta-feira, véspera do tal feriado prolongado, a atmosfera estava diferente. Havia uma eletricidade nervosa nos dois. Renata chegou de Uber, mas não o black que ela costumava usar. Desceu de um carro popular branco batendo a porta com força excessiva. Bruno chegou a pé, suado, com uma mochila nas costas que parecia pesar 1 tonelada. Boa tarde, mãe, disseram em uníssono, num tom que tentava ser respeitoso, mas soava apenas cansado. Boa tarde. Eu estava na minha poltrona, com o notebook no colo e a bengala encostada ao lado. Trouxeram os comprovantes que pedi? Renata jogou um envelope pardo na mesa. Tá tudo aí. Venda de 3 bolsas de grife num brechó de luxo. Deu para pagar o condomínio atrasado e sobrou R$ 500. Satisfeita? Não é questão de satisfação, Renata. É questão de solvência. Respondi, sem tirar os olhos da tela. E você, Bruno? Ele tirou um maço de notas amassadas do bolso e colocou sobre a mesa, ao lado do envelope da irmã. Vendi a moto. A voz dele falhou. Foi pro desmanche. Pagaram pouco porque tinha muita coisa para fazer, mas deu para comprar os insumos da pousada e pagar a conta de luz que ia vencer. Olhei para os dois. O orgulho ferido deles sangrava na minha sala. Eu deveria sentir pena? Talvez a Valdelice de antes sentisse. Aquela Valdelice teria corrido para fazer um chá, teria dito, não precisa vender, a mamãe ajuda. Mas aquela Valdelice quase morreu sozinha num corredor de hospital. A Valdelice atual apenas assentiu, digitando os valores na planilha. Ótimo. Estão começando a entender o conceito de liquidez imediata. Fechei o notebook devagar. Agora sentem-se. O café está na garrafa térmica. Eles se sentaram, mas não tocaram no café. Bruno tamborilava os dedos no joelho e Renata olhava para o relógio a cada 30 segundos. Eu sabia exatamente o que eles queriam. A auditoria estava indo bem. Eles tinham feito os sacrifícios iniciais e, na cabeça mimada deles, isso significava que o castigo tinha acabado. A recompensa seria o feriado. Mãe, Bruno começou, usando aquela voz mansa de quando queria pedir dinheiro para trocar de celular. A gente fez tudo o que a senhora pediu. Vendemos as coisas, cortamos os gastos, estamos andando na linha. A senhora viu os comprovantes. Vi sim, Bruno. Estão de parabéns. É o mínimo que se espera de adultos de 40 anos. Então, Renata completou com um sorriso ansioso. Como amanhã já é sexta-feira e o pessoal já está confirmado, a gente queria saber onde estão as chaves de Ubatuba. A gente promete que vai limpar tudo antes de sair, deixar brilhando. Ah, a casa de praia. O Santo Graal. Eles realmente achavam que vender uma moto velha e algumas bolsas usadas comprava o direito de voltar à vida de Marajás às minhas custas. Ajeitei-me na poltrona, sentindo a madeira da bengala sob meus dedos. Era a hora da segunda lição. A primeira foi sobre cortar gastos. A segunda seria sobre propriedade e respeito. As chaves, repeti, pensativa. Vocês realmente acham que merecem um fim de semana de lazer na praia? Mãe, a gente tá estressado. Renata explodiu, perdendo a máscara de boa moça. Eu tive que andar de ônibus ontem.
O Bruno tá sem a moto dele. A gente merece um descanso depois dessa tortura psicológica que a senhora fez a gente passar nessas 2 semanas. Tortura psicológica? Ergui uma sobrancelha. Chamo isso de choque de realidade, mas vamos falar sobre Ubatuba. Vocês se lembram que eu disse que a casa estava passando por uma avaliação? Sim, mas a senhora não vendeu, né? Bruno perguntou, os olhos arregalados de pânico. Pelo amor de Deus, mãe, aquilo é nosso patrimônio. Sorri, um sorriso calmo, de quem tem o bilhete premiado no bolso. Não vendi. O mercado está ruim para a venda, como a Renata bem observou outro dia. Mas, como boa contadora, eu não posso deixar um ativo imobilizado gerando despesa. IPTU, condomínio, jardineiro, tudo isso sai do meu bolso. E como meu bolso agora está focado na minha recuperação, peguei meu celular e abri um aplicativo de aluguel por temporada. Virei a tela para eles. Eu decidi monetizar o ativo. Eles se inclinaram para a frente, apertando os olhos para ler a tela. Havia uma foto da fachada da nossa casa em Ubatuba com a legenda Refúgio da Dona Val, disponível para temporada. E logo abaixo, em letras vermelhas garrafais, alugado. O quê? Renata gritou, arrancando o celular da minha mão. A senhora alugou a casa? Para quem? Para uma família de Minas Gerais. Um casal, 3 filhos e a sogra. Parecem gente boa. Pagaram o pacote de 5 dias adiantado. Bruno levantou-se, andando em círculos pela sala, as mãos na cabeça. Não acredito. Não acredito. Mãe, eu tenho amigos vindo de São Paulo. Eu prometi a casa. O que eu vou dizer para eles? Diga a verdade. Respondi, pegando meu celular de volta. Diga que a casa não é sua. Diga que a dona da casa, sua mãe, precisou alugar para pagar as sessões de hidroterapia que o plano de saúde não cobre. Mas mãe, quanto a senhora cobrou? Renata perguntou, a calculadora mental dela já funcionando. 3.000 reais a diária. O pacote saiu por 15.000. Já caiu na minha conta hoje de manhã. Mostrei o saldo bancário no aplicativo. O número verde brilhava na tela, um contraste lindo com o vermelho das contas deles. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. 15.000 reais. Vi a ganância brilhar nos olhos deles por um segundo, seguida imediatamente pelo desespero de saberem que não veriam a cor daquele dinheiro. 15.000, Bruno murmurou. Mãe, com esse dinheiro dá para eu comprar uma moto nova e ainda sobra para Renata quitar o resto do cartão. A senhora vai dividir com a gente, né? Afinal, a casa é herança do papai. Dei uma risada seca, sem humor. Herança é o que se recebe quando alguém morre, Bruno. Eu estou viva, muito viva. E esse dinheiro já tem destino. Vai gastar tudo em remédio? Renata debochou, cruzando os braços. Não. Metade vai para um fundo de emergência, para garantir que eu nunca mais precise depender da caridade de vocês se tiver outro derrame. E a outra metade, fiz uma pausa dramática. A outra metade eu vou usar para viajar. Viajar? A senhora mal consegue andar direito, Bruno retrucou. Exatamente. Vou para um resort de águas termais em Poços de Caldas, com tudo incluso. Massagem, banhos terapêuticos, comida boa. E contratei uma acompanhante particular, uma enfermeira simpática, para ir comigo. A cara deles caiu no chão. A imagem da mãe idosa e inválida gastando a herança deles em um resort de luxo era demais para processarem. A senhora está sendo egoísta. Renata apontou o dedo para mim, a unha postiça tremendo. A gente aqui passando necessidade, vendendo as coisas para comer, e a senhora vai para resort? Isso é vingança. Pura e simples vingança porque a gente não foi no hospital. Bati a bengala no chão com força. O som ecoou pela sala como um trovão, calando a histeria dela. Baixa o tom, Renata. Minha voz saiu firme, projetada, aquela voz que eu usava para intimidar auditores fiscais nos anos 90. Egoísmo? Egoísmo foi me deixar 21 dias olhando para uma parede branca. Egoísmo foi dizer que não podiam visitar porque trabalhavam muito enquanto postavam fotos em barzinhos no Instagram. Eu vi, Renata, eu vi os stories, eu vi o Bruno no churrasco enquanto eu comia sopa de legumes sem sal. Eles recuaram assustados. Eu nunca tinha jogado aquilo na cara deles com tanta clareza. Vocês acham que isso é sobre dinheiro? Continuei, sentindo meu coração acelerar, mas mantendo o controle. Isso é sobre dignidade.
Eu passei a vida construindo um patrimônio para deixar vocês confortáveis. E o que eu criei? 2 parasitas que não conseguem sobreviver um mês sem sugar o meu sangue. A gente não é parasita. Bruno tentou argumentar, mas a voz saiu fraca. São sim, cortei. E a culpa é minha. Eu alimentei isso. Mas a fonte secou. A casa de Ubatuba está alugada. O dinheiro é meu. E tem mais. Abri a gaveta da mesa de centro e tirei uma pasta azul. O que é isso agora? Renata perguntou, com medo de tocar no papel. Isso é a cópia da revogação do testamento antigo e a constituição de uma holding familiar. Holding? Renata arregalou os olhos. Ela sabia o que aquilo significava. Sim, a partir de hoje, todos os meus bens, o apartamento onde estamos, a casa de praia, os investimentos, pertencem à Valdelice Gestão Patrimonial. Eu sou a única administradora. Vocês não são mais herdeiros diretos de bens físicos. Vocês são cotistas minoritários sem poder de voto e só terão acesso às cotas após o meu falecimento. E se, somente se, cumprirem certas cláusulas de cuidado e assistência à matriarca. Bruno pegou o papel, as mãos tremendo. Cláusulas de assistência? Está tudo aí, na página 4. Apontei. Visitas semanais obrigatórias, acompanhamento em consultas médicas, prestação de contas trimestral da vida financeira de vocês para garantir que não vão torrar o patrimônio da empresa quando eu morrer. Se falharem, as cotas de vocês são doadas automaticamente para instituições de caridade. Eles liam o documento como se fosse uma sentença de morte. E de certa forma era. Era a morte da vida fácil que eles levavam. Isso é legal? Renata perguntou pálida. Um juiz aceita isso? Foi redigido pelo Dr. Siqueira, um dos melhores advogados de sucessão do Estado, e registrado em cartório ontem à tarde. É blindado, minha filha. Renata deixou-se cair no sofá, derrotada. As lágrimas que escorriam pelo rosto dela agora eram reais. Não eram lágrimas de tristeza pela mãe, eram lágrimas de luto pelo dinheiro perdido. A senhora amarrou a gente. Ela sussurrou. A senhora prendeu a senhora pelo dinheiro. Não, Renata. Olhei para ela com uma tristeza profunda. Eu prendi o dinheiro para me proteger de vocês. Vocês já estavam presos a mim pelo sangue, mas decidiram ignorar esse laço. Agora, o único laço que vocês respeitam, o financeiro, é o que vai garantir que eu não morra abandonada num asilo qualquer quando ficar mais velha. Bruno estava em silêncio, encarando o chão. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. E o feriado? Ele perguntou, baixo. O que eu faço com meus amigos? Você tem 2 opções. Respondi, voltando a abrir meu notebook. Ou pode cancelar e passar vergonha, admitindo que mentiu sobre ser dono da casa. Ou pode usar o dinheiro que ganhou com a venda da moto para alugar um lugar simples, um camping talvez, e aprender a se divertir com o que o seu próprio dinheiro pode pagar. Ele levantou a cabeça e me olhou. Pela primeira vez, vi algo diferente nos olhos dele. Não era raiva, era respeito. Um respeito misturado com medo, é verdade, mas respeito. Ele percebeu que a mãe boba tinha morrido. Quem estava ali era a dona Valdelice, a mulher que saiu da pobreza e construiu um império pequeno, mas sólido. E a senhora? Ele perguntou. Vai passar o feriado sozinha aqui? Não, sorri. Amanhã cedo, o seu Geraldo, aquele motorista do Uber, vem me buscar. Ele vai me levar até o aeroporto. Vou para Caldas. Vou passar o feriado de roupão, tomando vinho e sendo mimada por gente que está sendo paga para isso, mas que me trata com mais educação do que vocês me trataram nos últimos anos. Renata levantou-se, limpando o rosto borrado de rímel. A senhora venceu, mãe. Tá feliz? Humilhou a gente, tirou tudo da gente. Eu não tirei nada de vocês que fosse realmente de vocês, Renata. Eu apenas retomei o que era meu. E sobre estar feliz, respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões sem o peso da mágoa. Felicidade é uma palavra grande, mas estou tranquila. E pela primeira vez em muito tempo, estou segura. Eles ficaram ali parados por mais um momento, sem saber o que fazer. A dinâmica tinha mudado permanentemente. Eles não eram mais as crianças pedindo doce. Eram subordinados diante da chefe executiva. Podem ir agora. Dispensei-os, voltando minha atenção para a tela do computador.
Tenho que terminar de organizar minha mala. Ah, e Bruno. Ele parou na porta, a mão na maçaneta. Oi? A cláusula 4 do contrato da holding diz que as visitas semanais começam imediatamente. Espero vocês para o almoço no próximo domingo. E tragam os ingredientes. Eu entro com a cozinha e o talento. Vocês entram com as compras. Cardápio simples. Frango com quiabo. Nada de filé mignon. Bruno assentiu, engolindo em seco. Tá bom, mãe. Domingo. Renata saiu atrás dele, cabisbaixa, sem bater a porta dessa vez. Fecharam com cuidado, quase com reverência. Ouvir o trinco fechar suavemente foi a música mais doce que ouvi naquele dia. Olhei para a tela do computador, para o saldo bancário, para as passagens aéreas emitidas. Depois olhei para as fotos deles na estante. Eu os amava, Deus sabe que amava. Mas amor sem respeito é capacho. E eu tinha acabado de me levantar do chão, sacudido a poeira e trancado a porta da minha generosidade tola. Meu celular vibrou. Era uma notificação do aplicativo do banco. Pagamento de boleto agendado. Hidroterapia. R$ 800. Sorri. Paguei com gosto. Paguei com o dinheiro da casa que eles queriam para fazer festa. Levantei-me com dificuldade, a perna direita reclamando um pouco, mas fui até a janela. A rua lá embaixo estava movimentada, gente correndo para o feriado. Eu não precisava correr. Eu tinha tempo, tinha recursos e, finalmente, tinha o controle. A revolução de Valdelice estava completa e os rebeldes tinham sido convertidos em súditos pagantes. Fui até o quarto e abri meu guarda-roupa. Tirei o maiô novo, azul marinho, discreto e elegante. Coloquei na mala. Ao lado, coloquei o contrato da holding familiar. Só por garantia. Nunca se sabe quando a gente precisa lembrar a alguém quem é que assina os cheques. A noite caiu sobre a cidade, mas dentro do meu apartamento e principalmente dentro de mim, o dia estava apenas começando a clarear. Eu tinha sobrevivido ao AVC. Tinha sobrevivido ao abandono e agora estava ensinando meus filhos a sobreviverem a si mesmos. Poderia parecer duro para quem vê de fora, mas qualquer contador sabe. Às vezes, para salvar a empresa da falência, é preciso demitir a diretoria incompetente e assumir a presidência com mão de ferro. Fechei a mala com um clique satisfatório do zíper. Estava pronta. E eles, bem, eles que lutassem para fechar o balanço deles no domingo. A auditoria tinha terminado e o veredito era irrevogável. A matriarca estava no comando. O cheiro de alho refogando na panela de barro invadia a sala, misturando-se com o aroma adocicado do quiabo que eu cortava em rodelas perfeitas. Era domingo, 11 da manhã. Há 3 meses, esse horário seria marcado pelo silêncio da minha solidão. Ou, se eu tivesse sorte, por uma mensagem apressada de "Bom almoço, mãe", no WhatsApp. Hoje, porém, a trilha sonora era diferente. Ouvi o barulho da faca batendo na tábua de carne e a voz do Bruno reclamando, mas num tom baixo, quase resignado. "Renata, passa o sal e não derruba na mesa que a dona Valdelice desconta da sua cota. Deixa de ser bobo, Bruno. Tô lavando a louça que você sujou. Vê se agiliza esse frango aí." Sorri para a panela. Não era um sorriso de escárnio, nem de vingança. Era o sorriso sereno de um gerente que vê sua equipe finalmente batendo as metas. A minha viagem para Poços de Caldas tinha sido um divisor de águas. Voltei renovada, com a pele mais corada pelos banhos termais e a alma lavada pela certeza de que eu não era uma velha descartável. Mas a maior surpresa foi voltar e encontrar a casa em pé. O apartamento estava limpo. As contas estavam pagas, com o dinheiro deles, diga-se de passagem. E a geladeira não estava vazia. Apoiei-me na bengala e fui até a porta da cozinha. A cena que vi aqueceu meu coração de um jeito que eu não sentia há anos, embora fosse um calor diferente, temperado com a disciplina. Renata estava sem as unhas de gel gigantescas que a impediam de segurar uma esponja. Usava um jeans básico e uma camiseta, o cabelo preso num coque frouxo. Bruno, que antes só sabia abrir lata de cerveja, estava temperando as coxas de frango com a concentração de um cirurgião. "O ponto do alho está bom, Bruno?" Perguntei, fazendo os dois pularem de susto. "Tá sim, mãe." Ele respondeu rápido, secando as mãos no pano de prato.
Douradinho, igual a senhora ensinou na semana passada. E ó, trouxe a nota fiscal do mercado. O frango estava em promoção, economizei R$ 12. Muito bem. Peguei a nota da mão dele e conferi os itens. Nada de cerveja, nada de salgadinho caro. Apenas o necessário para o almoço. Lance na planilha de custos depois do café. Renata? O condomínio? Ela desligou a torneira e se virou. O rosto dela estava mais limpo, sem aquela maquiagem pesada de quem precisa provar que é rica o tempo todo. Parecia mais jovem, ironicamente, agora que estava vivendo uma vida real. Pago, mãe. Ela tirou o comprovante do bolso. E vendi mais 2 bolsas essa semana. Consegui quitar a fatura do cartão que estava pendente. O gerente até me ligou oferecendo crédito novo, acredita? E você aceitou? Ergui uma sobrancelha. Deus me livre, mandei bloquear. Disse que minha consultora financeira, ela apontou para mim com a cabeça, proibiu terminantemente novas dívidas. Aquele almoço de domingo não teve vinho caro nem picanha importada. Teve frango com quiabo, arroz branco soltinho e angu. Mas teve algo que não existia nos banquetes de antigamente. Verdade. Comemos conversando sobre coisas reais. Bruno contou que aprendeu a consertar o vazamento de uma pia na pousada assistindo vídeo na internet, em vez de pagar R$ 200 para um bombeiro hidráulico. Renata falou sobre como descobriu que ir de metrô para o trabalho a fazia chegar mais rápido e ler mais livros. Eles não estavam felizes no sentido eufórico da palavra. Estavam cansados. A vida adulta, quando encarada sem o colchão financeiro da mamãe, é exaustiva. Mas eles estavam maduros. A postura deles na cadeira era outra. Não havia mais aquela arrogância de quem acha que o mundo deve algo a eles. Havia o respeito de quem sabe quanto custa ganhar o pão. A senhora vai viajar de novo, mãe? Bruno perguntou, servindo-se de mais angu. Talvez. Limpei os cantos da boca com o guardanapo. O Dr. Siqueira me falou de um grupo de excursão para o Chile em setembro. Estou analisando o fluxo de caixa da holding. Se os dividendos de vocês continuarem baixos, ou seja, se eu não tiver que gastar com emergências suas, sobra dinheiro para a minha passagem. Renata riu, um riso curto e genuíno. Pode ir tranquila, dona Val. A gente não vai dar despesa. Aliás, a senhora viu que a avaliação da casa de praia subiu? Aquele aluguel que a senhora fez valorizou o imóvel no site. Tem gente querendo alugar para o Natal já. Eu vi e já fechei contrato. Tomei um gole de água, observando a reação deles. Natal e Ano Novo. Pacote completo. Bruno parou com o garfo no meio do caminho. Mas, e o nosso Natal? O nosso Natal vai ser aqui, ué. Apontei para a mesa. Cada um traz um prato. A casa de praia é um ativo, Bruno. Ativo parado é prejuízo. E com o dinheiro do aluguel de fim de ano, pretendo trocar meu carro. Aquele sedã já está velho. Quero um automático mais alto, melhor para o meu joelho. Houve um tempo em que essa notícia teria causado uma guerra. Gritos, choros, acusações de egoísmo. Mas hoje, Bruno apenas assentiu e voltou a comer. Faz sentido. O câmbio automático é melhor mesmo. Se precisar, eu ajudo a senhora a escolher. Pesquiso os preços. Agradeço a consultoria, meu filho. Se for boa, abato R$ 50 da sua dívida comigo. O resto da tarde passou mansa. Eles lavaram a louça, secaram e guardaram. Antes de irem embora, cumpriram o ritual estabelecido no contrato da holding, a medição de pressão e a organização dos meus remédios da semana. Renata sentou-se ao meu lado no sofá com o aparelho de pressão. 12/8, mãe. Coração de menina. Ela disse, tirando o velcro do meu braço com delicadeza. A senhora está ótima. É a falta de sangue ruim correndo nas veias. Brinquei, mas segurei a mão dela por um instante. Obrigada, filha. Ela me olhou nos olhos. Aqueles olhos que, meses atrás, não tinham tempo para me ver numa cama de hospital. Agora, eles estavam marejados. Mãe, ela começou, a voz embargada. Aquele dia, quando a senhora teve o AVC, eu sinto muito, de verdade. Eu achava que o dinheiro resolvia tudo, que pagar o plano de saúde era suficiente. Eu não sabia ser filha. Você aprendeu, Renata. Apertei a mão dela. Foi na marra, foi doendo no bolso, mas aprendeu. E eu também aprendi a ser mãe. Aprendi que dar tudo é tirar a capacidade de vocês conquistarem. Bruno veio da cozinha,
trazendo um copo d'água para mim. Vamos nessa, Rê. Amanhã acordo cedo. Tenho que pintar a cerca da pousada. O orçamento do pintor ficou caro. Vou fazer eu mesmo. Vamos. Tchau, mãe. Renata beijou minha testa. Um beijo demorado. Bença, mãe. Bruno me abraçou. Senti o cheiro de suor do trabalho dele, misturado com o cheiro de alho do almoço. Era o melhor perfume que ele já usou. Domingo que vem é lasanha, tá? Eu compro a massa. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio voltou. Mas não era vazio. Caminhei até a varanda e olhei para a cidade que começava a acender suas luzes. O sol se punha num laranja vibrante, pintando o céu com as cores da minha vitória. Pensei na Valdelice de antes. Aquela mulher que vivia com medo de incomodar, que pedia desculpas por existir, que comprava o afeto com transferências bancárias. Ela tinha morrido naquele chão da cozinha, junto com a xícara quebrada. A mulher que estava aqui agora, apoiada na bengala de madeira nobre, era dona de si. O AVC me tirou parte do movimento do lado direito, é verdade. Às vezes minha mão formiga, às vezes a perna falha. Mas ele me devolveu a espinha dorsal. Ele me fez ficar ereta diante da vida. Eu recuperei o controle das minhas contas, da minha casa e, o mais importante, da minha família. Meus filhos não eram perfeitos. Ainda tinham seus momentos de deslumbramento, ainda sonhavam com a vida fácil. Mas agora, eles sabiam que a vida fácil não viria de mim. Eu me tornei a rocha onde eles podiam se apoiar, mas não a rede onde podiam se deitar. Peguei meu celular e abri o grupo da família. Mandei uma mensagem de áudio. Meninos, o almoço estava ótimo. A planilha de custos já foi atualizada e o saldo devedor de vocês diminuiu em R$ 200 pelo serviço prestado na cozinha. Continuem assim. E Bruno, cuidado com essa pintura da cerca, use luvas. Boa semana para os meus sócios preferidos. Bloqueei a tela e respirei fundo o ar fresco da noite. Aposentada? Sim. Inválida? Nunca. Eu era a presidente do conselho, a diretora executiva, a auditora-chefe da minha própria existência. E olhando para o horizonte, pensando na viagem para o Chile e no carro novo que eu compraria com o meu dinheiro, percebi que o balanço final da minha vida tinha finalmente saído do vermelho. O lucro, agora, era todo meu. E era líquido, certo e inegociável. A vida começa aos 68, pensei, sorrindo para a primeira estrela que aparecia. Desde que você tenha a coragem de demitir quem não te valoriza e recontratar a si mesma com um belo aumento de salário.